Boa tarde. Sou a professora Jaqueline Leite, do Instituto de Química, e estou aqui hoje representando o Centro de Nanociência e Nanotecnologia em mais um colóquio. Então, dando continuidade ao ciclo de palestras do Senano, para falar de ciência e tecnologia, hoje temos o prazer de receber o professor Dr. Gustavo Fernandes de Souza Andrade. O professor Gustavo possui graduação, mestrado e doutorado em Química pela USP, realizou um ano de pós-doutorado na USP e outro na Universidade de Victoria, no Canadá. Atualmente é professor adjunto na Universidade Associada, eu acho. Eu peguei do Lattes, mas eu acho que não está atualizado. É professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora. Seus estudos estão focados principalmente em espectroscopias intensificadas por plasma de superfície, como o efeito SERS, espalhamento Raman intensificado por superfície, SPR, ressonância de plasma de superfície, e CEF, fluorescência intensificada por superfície. Os estudos envolvem aspectos fundamentais dos efeitos e o desenvolvimento de novos materiais metálicos para maximizar a intensificação do plasma de superfície. Te passo a palavra, professor Gustavo, e desde já muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Jaqueline. Obrigado pela introdução. Realmente está desatualizado, né? A gente esquece de atualizar essas coisas, né? Obrigado pela introdução. Queria muito agradecer à professora Jaqueline, né, e ao Senano por me ter aqui, né, para apresentar um pouquinho do que a gente tem feito no grupo nos últimos tempos. Eu vou imediatamente, né, começar essa conversa, porque eu acho que a gente poderia muito tranquilamente dizer, né, quão importante é a gente falar sobre ciência no nosso momento atual, né? Então vou tentar mostrar aqui alguma coisa do fundamento do que a gente tem feito, mas mais voltado para os resultados, né, os resultados pelo menos relativamente recentes do grupo. Espero que vocês gostem e que a gente possa transformar essa dedicação de tempo de vocês aqui para me ouvir em alguma coisa que seja interessante. Eu posso começar a apresentação. Eu queria entender, né, a gente já fez um ensaio de manhã, mas está todo mundo tendo acesso à apresentação, né? Imagino que sim. Sim, todo mundo. Está no modo apresentação, está tudo certo. Tá ótimo, então. Obrigado, Jaqueline. Pode iniciar quando quiser. Tá joia. Eu vou então fazer essa apresentação, como a professora Jaqueline já citou. O título que eu dei foi essa de nanomateriais plasmônicos em espectroscopia e fotocatálise. É lógico que é um recorte do que nós temos feito no grupo nos últimos tempos, né? A gente está sediado, né? O nosso grupo está sediado no Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí, Juiz de Fora, né? E a UFJF, a Universidade Federal, estão localizados nessa cidade. É uma cidade de porte médio, né? É sempre bom a gente falar de onde a gente está, né? De porte médio na zona da Mata Mineira. Então, tem um pouco mais de 570 mil habitantes, de acordo com o IBGE em 2020, né? A UFJF é dentro da cidade, e tem um dos campos, o campus original, principal da universidade, está dentro da zona urbana de Juiz de Fora. A gente tem em torno aí de quase 22 mil alunos. É lógico que isso flutua, né? E um campus que tem da ordem de 1,3 milhão de metros quadrados. É uma universidade, então, média, né? Não pode ser considerada uma universidade muito grande, mas é uma universidade com um bom número de estudantes. E nesse cantinho aqui do campus, né? Então o campus é bastante arborizado. Nesse cantinho aqui do campus, que está marcado em vermelho, é onde fica o Departamento de Química do ICE e o laboratório que a gente tem trabalhado em conjunto com mais dois colegas, né? O professor Antônio Carlos Santana e a professora Celi Izumi.
Se vocês tiverem alguma curiosidade, mais adiante a gente tem também uma página que pode ser acessada à vontade por vocês. A gente está dentro de desse laboratório de nanoestruturas plasmônicas, né, que é parte de um núcleo de espectroscopia que está dentro do departamento de Química. Antes de começar a falar de resultados, eu queria mostrar aqui a foto mais recente que a gente tem do grupo. Infelizmente, desde o início da pandemia, a gente não consegue fazer uma foto dessas mais. Algumas pessoas que estão nessa foto já não estão mais trabalhando com a gente, mas a maioria ainda está, né? E todo o trabalho que eu vou falar aqui adiante para vocês no fundo, o resultado do trabalho dessas pessoas, né? A gente coordena, dá ideias, mas quem faz toda a ciência são eles, né? Então, estão aí os alunos de pós-graduação e alguns de iniciação científica que trabalham com um de nós três, né? Antônio Carlos, Celi ou eu. À medida que eu for apresentando, eu vou mostrando fotos dos responsáveis por cada trabalho. Apesar de eu saber que a professora Jaqueline é uma grande especialista na área, eu não tenho certeza que todo mundo está familiarizado com ressonância de plasma de superfície localizada, então eu vou falar rapidamente sobre isso, e mais adiante a gente fala dos resultados, né? Então, tipicamente, a ressonância de plasma de superfície localizada, ela é observada em nanopartículas de diversos metais, mas na região do visível e mais acessível para a gente, estão os metais chamados metais de cunhagem, né? Os metais que dá para fazer moeda, né? Prata, cobre e ouro, basicamente. E quando você excita uma nanoestrutura desses metais com um comprimento de onda adequado, você causa uma movimentação concertada dos metais, dos elétrons livres desses metais, de modo que, como esse campo aqui é um campo que está se deslocando, você tem um dipolo oscilante, e isso causa uma intensificação do campo elétrico local. É uma espécie de aprisionamento do campo elétrico local na região da vizinhança dessas nanoestruturas em geral, não precisam ser nanopartículas, né? Então, o comportamento desse processo, desse fenômeno, ele depende fortemente do tamanho e da forma das nanoestruturas metálicas e do ambiente em que essas nanoestruturas estão. E o fato de depender também do ambiente faz com que elas possam se tornar bons sensores, né? Sensores do ambiente em que estão. Além disso, esse campo elétrico local aumentado permite que a gente observe espectroscopias intensificadas, seja o espalhamento Raman intensificado ou a fluorescência intensificada por essas nanoestruturas. Outra coisa interessante sobre a ressonância de plasma de superfície localizado tem origens históricas. Então, no século IV a.C., sem conhecimento ligado à ciência atual, já se utilizava as propriedades dessas nanopartículas, né? Então, você vai encontrar no Museu Britânico essa taça de Licurgo. Essa taça é uma taça muito bonita, né, em que você tem, ela é toda feita, tem detalhes em ouro, mas ela tem um vidro, né, a parte de vidro dessa taça, se você tirar uma foto dela com um flash, ou seja, você está pegando a luz refletida pela taça, ela é verde. Se você deixar que ela seja iluminada de forma por cima, né, de modo a que você pega a luz transmitida pelo vidro, ela é avermelhada. Essa propriedade, que é chamada de birrefringência, né, em que a gente tem cores diferentes da luz refletida ou transmitida, é um dos efeitos do plasma de superfície localizado. Quando foi analisado um pequeno pedaço, né, dessa taça, por que a gente sabe que isso é efeito do plasma de superfície? Foi verificado que dentro desse vidro existem partículas
de ouro e prata, né, ligas de ouro-prata, com essa relação 1:7 em massa, que tem tamanhos que são relacionados a nanoestruturas, né, que são menores aqui do que 100 nanômetros, em uma das dimensões, pelo menos. E, apesar desse efeito artístico ser tão bom, a gente tem outras coisas que a gente hoje em dia consegue pensar sobre as nanopartículas, né? Então, a ressonância de plasma de superfície, ela causa esse aumento do campo local, mas ele não é observado em qualquer região. Então, a depender da incidência, então, por exemplo, na figura da esquerda, a gente tem a incidência do feixe de luz entrando pela esquerda e atingindo a nanopartícula na sua face esquerda, com campo elétrico polarizado de forma vertical. Dessa forma, a gente tem uma localização do campo elétrico em uma certa região, aqui nos polos da nanopartícula. Isso aqui é um resultado computacional, não é experimental, né? Isso causa um aumento do campo local que pode fazer com que, nesse ponto branco que está aqui a amostra, você pode ter um aumento entre 40 e 50 vezes do campo local em relação à intensidade do campo incidente. Se você excita, por outro lado, uma nanopartícula que é um prisma triangular, você vai ter um comportamento próprio, né, dessa nanopartícula, de modo que, por exemplo, a depender da excitação, aqui o campo, o feixe está entrando na tela, né, e o campo elétrico está polarizado de forma vertical, a excitação do plasma de superfície vai levar a diferentes regiões em que há um grande aumento da intensidade do plasma de superfície. Isso a gente vai chegar aí a valores que podem se aproximar de 60 vezes, mas que são localizados em uma região, especialmente nas pontas, aqui nesse caso, por causa da polarização, né? Isso tudo tem relação com a nanopartícula, né? Ainda não tem nada a ver com o meio. Isso aqui está assumindo que a nanopartícula, por exemplo, está no meio aquoso. Se a gente tem nanopartículas, então, que são anisotrópicas, como aquele prisma, a gente vai ter variações no plasma de superfície dessa nanopartícula. Então, um exemplo que está aqui de um resultado experimental que a gente teve no grupo, se a gente tem nanopartículas que podem ser aproximadas para esferoides e que são de ouro, a gente tem uma banda de plasma de superfície em torno de 525 nanômetros, uma única banda. Se a gente tem nanobastões de ouro, com dimensões que você tenha um eixo longitudinal bem maior do que um eixo axial, você vai ter duas ressonâncias de plasma de superfície que estão associadas com diferentes movimentos coletivos. Então, você tem uma excitação longitudinal que envolve um tamanho maior e é observada, portanto, em maiores comprimentos de onda. Então, em 781 nanômetros, nesse caso, desse resultado experimental que nós temos. Ou a gente tem a excitação axial, né, ou transversal, como está dado aqui, né, em que a gente tem uma banda em 514 nanômetros. Esse tipo de propriedade também pode ser explorada para que a gente gere sensores com maior sensibilidade. Outro resultado que a gente fez agora em colaboração com a professora Márcia, né, um aluno de doutorado dela na época, o Marcelo, eu esqueci de falar, né, quem fez aqui essas nanopartículas e como parte de outros estudos foi a Flávia, a Débora e o Linus, né? O Linus, a professora Jaqueline também co-orientou, né, no doutorado dele, assim como no mestrado. Esse outro trabalho a gente fez em colaboração com alunos de doutorado da professora Márcia, né, o Marcelo. Então, o que a gente tinha aqui eram diferentes nanoestruturas de ouro com formas bastante variadas. Então, a gente tinha nanoesferas, em que a gente tinha uma banda de absorção aqui em torno de 525 nanômetros. A gente tinha nanobastões que tinham o eixo longitudinal relativamente curto, e a gente tinha uma banda mais intensa em 680 nanômetros. Nanobastões com o eixo transversal mais longo,
da ordem aí de 50 a 60 nanômetros, perdão, com uma banda de absorção na região de 800 nanômetros. E, por fim, a gente tinha algumas placas, né, plates de ouro, e que absorviam luz praticamente na região do visível como um todo, que é essa curva de cor laranja aqui. E aí, esse efeito é muito claro, né, do tamanho da nanopartícula. Eu vou voltar a falar desse trabalho, porque isso aqui já serviu para a gente entender um pouquinho do que estava acontecendo quando a gente usava um polímero condutor. Mas eu volto já daqui a pouco nesse trabalho. Quando a gente está falando de novo sobre tamanho e forma de nanopartículas plasmônicas, outro exemplo que é bastante comum de quem quer falar sobre plasma ou apresentar são vitrais de igrejas antigas. Então, nesse caso aqui, é um vitral de Notre Dame, né, em Paris, antes do incêndio. Né? Eu não sei se esse vitral sobreviveu ao incêndio ou não, que aconteceu alguns anos atrás, mas algumas das cores, então isso aqui é um detalhe, né, dessa foto grande, desse vitral lindo aqui, algumas das cores, especialmente o vermelho, que tem nesse vitral, já foi associado à presença de nanopartículas de ouro. Nem tudo aqui é plasmônico, né? Porque você pode usar vários sais de metais de transição que vão ter cores também quando eles estão impregnados em vidro. Né? Mas, se eu não me engano, nos vitrais da Notre Dame, da Catedral, né, de Notre Dame, as cores vermelhas estão associadas a nanopartículas de ouro, com diferentes formas, né? Então, havia uma possibilidade também de que tem um arroxeado, né, que aparece aqui em algumas cores que vocês podem ver, que também poderia ser ouro, mas isso eu não tinha verificado se isso já tinha sido comprovado. Eu estava falando só das nanopartículas, mas uma propriedade importante do LSPR é justamente essa variação com essa variação com o índice de refração, né? Então, se a gente tem a mesma nanoestrutura exposta a solventes ou substâncias que têm diferentes índices de refração, o que a gente observa é uma variação do índice da posição do plasma de superfície, de modo que há um deslocamento para maior comprimento de onda à medida que o índice de refração da solução aumenta. Então, a gente pode pensar em sensores que são baseados na variação do índice de refração. Isso foi feito também, então isso aqui é um trabalho do Linus, ele começou no mestrado e terminou isso ao longo do doutorado. Cada modificação química que a gente faz, então, numa nanoestrutura plasmônica, vai gerar um deslocamento característico da posição do plasma de superfície. Então, o que foi feito nesse trabalho pelo Linus? Ele primeiro modificou um nanobastão de ouro com ácido mercaptano decanoico, que tem um grupo SH e, portanto, se liga bem ao ouro e deixa para a gente uma carboxila livre, insoluto para a gente, para interagir, para reagir com outras substâncias. Na presença de EDC-NHS, isso gera um grupo que está ativado que pode interagir, que pode reagir e mobilizar quimicamente, por exemplo, uma proteína como a albumina do soro bovino, na nanopartícula. E aí, uma vez que a gente tem agora essa nanopartícula com a proteína, na presença do anticorpo dessa proteína, a gente pode ter uma nova interação. Aqui está marcado como uma ligação, mas a gente pode pensar numa interação antígeno-anticorpo, né? E cada uma dessas etapas vai gerar para a gente um deslocamento da banda
LSPR. Então, aqui a gente está colocando, para facilitar a visualização, só os nanobastões de ouro, e depois das modificações, quando o Linus adicionou a BSA, você tem um deslocamento total que chega aqui a mais de 20 nanômetros da banda de LSPR, e ao adicionar o anticorpo da BSA, a gente tem um deslocamento adicional da ordem de 7 nanômetros. Então, a gente consegue verificar que houve a interação antígeno-anticorpo por esse deslocamento do comprimento de onda pela adição do anticorpo nesse meio. Né? Foi. Outra coisa que é bastante relevante quando a gente trata de plasma de superfície são interações entre diferentes nanopartículas. Então, se eu tenho duas nanopartículas, aqui estão exemplificados duas nanopartículas esferoides em distâncias menores do que o raio das nanopartículas, tipicamente a gente tem uma forte interação entre os plasmons de superfície, de modo que o campo elétrico na região entre partículas, quando excitado por um campo elétrico, essa região entre partículas, quando excitada por um campo elétrico com a polarização adequada, vai gerar um campo elétrico resultante altamente intensificado, que pode ser intensificado em até 100 vezes. Um pouco mais em algumas circunstâncias. Né? Então, aqui tem um gráfico do campo ao quadrado, em que foi simulada uma intensificação que chega a 10 a quarta do campo ao quadrado. Né? Isso é um trabalho já bastante, pode até ser considerado clássico, né, do Martin Moscovitz. O que tem de interessante aqui é que esse tipo de interação gera o que a gente pode chamar de hotspots. E que são regiões em que essa interação dos plasmons gera efeitos adicionais, especialmente espectroscópicos. Né? Para isso, a interação entre as nanopartículas é essencial, e essa interação também é uma função da forma, do tamanho e agora também do estado de agregação dessas nanopartículas. Né? E aí a gente chega numa circunstância em que qualquer efeito de intensificação desse campo elétrico, ele fica restrito a essa escala nanométrica. Nós estamos falando de distâncias aqui que não ultrapassam 20 nanômetros. Nós estamos falando de nanopartículas que tipicamente têm até diâmetros de até 60, 70 nanômetros. Então, todo esse sistema ele está restrito à escala nanométrica. Né? Isso é um dos motivos de que esse autor, especialmente, diz, e parece bastante interessante a gente pensar nisso, que o plasma de superfície localizado e as espectroscopias intensificadas que estão associadas a ele são efeitos que estão intimamente ligados à nanociência e à nanotecnologia, de forma indissociável. Não existe esse tipo de trabalho, de efeito, sem que a gente pense na escala nanométrica. A primeira espectroscopia intensificada que foi estudada, que é resultado parcial dessa situação de interação entre nanopartículas, foi o espalhamento Raman intensificado por superfície. O espalhamento Raman intensificado por superfície, do ponto de vista de tempo, ele é anterior ao estudo do plasma de superfície localizado como sensor, né? Como uma técnica de sensoriamento. A ressonância de plasma de superfície estendida, né, que está associada com filmes contínuos de ouro, é mais antiga do que o CERS. Mas o plasma localizado, ele ganhou
como direi, um impulso, né, junto à comunidade científica por causa dos estudos associados ao efeito CERS. O efeito CERS, então, ele é o que a gente pode chamar, né, sempre chamou de um efeito especial do espalhamento Raman. É importante a gente lembrar que o espalhamento Raman, ele é um processo de 2 fótons, então você tem a perturbação do sistema por um fóton com a energia Hν0. Essa perturbação gera um estado não próprio, então, como isso é altamente instável, o fóton ele é espalhado em tempos baixíssimos, e em algumas, uma vez a cada 10 milhões de fótons que incidirem sobre a molécula, um fóton vai ser espalhado com a frequência diferente da incidente. E esse fóton é o que a gente chama de um fóton Raman, em que há uma variação da energia que é associada a uma transição vibracional do sistema em que ele, com a luz interagiu. Esse é um processo, então, que é um tipo de espalhamento inelástico, e como é um processo de 2 fótons e não é necessariamente ressonante, ele tem uma seção de choque, ou seja, uma probabilidade de ocorrência muito baixa. Isso inviabiliza, apesar da espectroscopia Raman ser muito útil em diversos campos, isso inviabiliza o uso da espectroscopia Raman para analisar soluções muito diluídas, por exemplo, ou monocamadas moleculares adsorvidas em superfícies planas, né? Isso está fora da realidade da espectroscopia Raman normal, que a gente pode chamar. O CERS, ele acabou surgindo de forma de forma acidental, né? Ele nem foi reconhecido como um efeito de intensificação pelos primeiros autores que publicaram um resultado CERS, né? Mas ele pode ser pensado como um aumento da seção de choque Raman pela proximidade de uma superfície metálica nanoestruturada. O CERS ele não foi previsto teoricamente, é diferente do efeito Raman e do efeito Raman ressonante, que tinham sido previstos, né, antes de serem observados experimentalmente. O que é o CERS? Então, o CERS a gente pode pensar a partir desse exemplo aqui. Então, se eu tiver uma solução de piridina, que é uma molécula orgânica comum, é um solvente, mas eu posso fazer uma solução aquosa de piridina 50 milimol por litro, e quando eu obtiver o meu espectro Raman, que está com excitação no vermelho, né, 633 nanômetros, eu vou ter aqui, tipicamente, esse espectro, né? Então, a gente dá para a gente verificar as bandas mais intensas da piridina, né? A gente tem a banda da água aqui aparecendo também, mas a gente consegue analisar esse espectro. Ele tem aí uma intensidade em contagens por segundo, né, num espectrômetro Raman qualquer, ele tem uma intensidade aí da ordem de 7 contagens por segundo, mais ou menos, para essa banda mais forte em 1000 centímetros a menos 1. Se eu pegar uma superfície de prata nanoestruturada, de uma certa forma, aqui no caso era um eletrodo sólido, né, em que a gente causou a rugosidade por ciclo de oxidação e redução. Numa condição ótima, então aqui agora eu estou com os mesmos 50 milimol por litro de piridina, só que agora o foco do equipamento está nesse eletrodo de prata. E aqui eu tenho também o espectro da piridina. Se a gente olhar, as bandas são as mesmas, praticamente. Existem alguns deslocamentos, né, que a gente pode discutir o espectro da piridina, mas não é esse o meu objetivo. Eu queria que vocês notassem a escala da esquerda. Então, a gente tinha aqui 7 contagens por segundo, e nesse espectro aqui da direita, a gente está com 15 mil contagens por segundo. Então, a gente está falando de um aumento aparente, sem a gente fazer nenhuma conta, de cerca de 2.000 vezes na intensidade desse espectro Raman intensificado em relação ao espectro Raman da mesma substância, na mesma concentração em solução. Só que a gente tem que lembrar
que o número de moléculas que estão irradiadas na solução, a gente está falando de um volume que é irradiado, ou seja, uma situação tridimensional que a gente tem moléculas, né, nesse volume todo. Isso é muito maior do que o número de moléculas que está irradiada na superfície, em que a gente está pensando que provavelmente o que a gente tem ali perto mesmo da superfície, uma ou duas monocamadas de piridina que estão sob esse efeito que causa a intensificação CERS, né? Então a gente pode, por causa dessa consideração sobre o número de moléculas, a gente pode falar em 10 à quinta, 10 à sexta vezes a intensificação do sinal CERS, né? E essa intensificação ela acontece pela presença da superfície. Não serve qualquer tipo de superfície. Então, nesse caso aqui, era prata nanoestruturada. Só que, ao atingir essa situação, passou a ser, isso gerou uma corrida entre os pesquisadores, porque isso não era esperado. E em poucos anos passou a ser possível interpretar esse espectro CERS de diversas maneiras. Então, uma possibilidade era a gente associar, como eu falei, existem mudanças aqui, né, de intensidade relativa das bandas. Associar o que está acontecendo com o espectro CERS em relação ao que a gente tinha em solução, por exemplo, a orientação molecular. Então, daí surgiu o que a gente chama de regras de seleção para a superfície. Quem já trabalhou com infravermelho de superfície deve se lembrar, né? Então, são semelhantes às regras de superfície para o infravermelho, né, para a espectroscopia no infravermelho, mas elas são menos restritivas, porque tipicamente a gente está falando de nanopartículas que são curvas quando a gente pensa no campo elétrico, né? Mas o que quer dizer? O que é uma regra de seleção? Os modos vibracionais que têm componente perpendicular à superfície são mais intensificados. Só que diferente do infravermelho, as bandas que não são intensificadas não necessariamente desaparecem, elas só diminuem a intensidade relativa, né? Outra regra que é bastante relevante na interpretação do CERS é que grupos químicos que estão mais próximos à superfície a gente vai observar bandas associadas aos modos desses grupos químicos mais intensificadas. Um exemplo disso, recente, que a gente fez no grupo, começou como um exercício e acabou se tornando um artigo, né? Foi a gente estudar esses dois tióis alifáticos, né? Em prata. Que a gente tinha. Então, a gente tinha o mercapto propanoico e o mercapto decanoico, que, né, a gente acaba já estudava por outros motivos, mas não se preocupava muito com o espectro CERS dele. A gente fez isso porque a gente tinha a intenção de fazer automontagem desses sistemas usando nanopartículas diferentes, né? Uma automontagem baseada em ligação de hidrogênio. A gente não foi mais adiante com essa segunda parte do estudo, mas a gente pôde analisar o espectro CERS dessas substâncias, né? Então, tem mais detalhes no artigo, mas eu vou mostrar para vocês o resultado que a gente teve para o mercapto decanoico. Então, se a gente compara o Raman do mercapto decanoico, que é um sólido branco, né, com o CERS, e o CERS não é muito bom, porque como é uma molécula alifática, o Raman dele já não é muito bom, né? A gente vê algumas variações importantes de intensidades relativas. Por exemplo, essa banda em 1301, ela praticamente não é observada, ela está aqui, mas deixou de ser uma das mais fortes do espectro. A gente tem uma intensificação considerável das bandas associadas ao estiramento carbono-enxofre, por exemplo, né? Todas essa discussão, e depois de bastante conversa, a gente propôs que o mercapto decanoico ele está numa conformação anti, ou seja, pensando mesmo na cadeia toda,
a gente tem a carboxila ou carboxilato, aqui é em meio básico, né, eu coloquei o que era mais fácil de interpretar, ele está numa conformação anti, né, em relação à ligação carbono-enxofre aqui, que está ligada na prata. E isso se mantém quando, por exemplo, a gente coloca cobre 2 em solução, a gente não observa uma variação muito grande no espectro, de forma que a gente também pensou que isso poderia ser, né, uma forma da gente fazer aquela automontagem. Não funcionou para automontagem, mas funcionou para a gente entender o que está acontecendo na adsorção do mercaptano decanóico. Então, a gente tem essa conformação para essa substância. Esse trabalho foi uma colaboração, e aí eu perdi o slide que eu tinha colocado a foto de todo mundo, né? Então, também teve a Flávia, a Raíssa, o Rodrigo, a Tatiana e a Thaís. Não, Teixeira é a Raíssa. Oliveira é a Gabriela, tá certo. Então, é a Flávia, a Gabriela, a Raíssa, o Rodrigo e a Tatiana, que fizeram esse trabalho com base numa discussão que a gente teve durante uma disciplina de pós-graduação. Né? Eles correram atrás e a gente chegou a umas conclusões bastante interessantes. E aí, outra coisa legal sobre a forma das nanopartículas agora, eu já mostrei esse resultado para vocês agora há pouco, então a gente tinha essas nanopartículas com diferentes bandas LSPR, né? E a gente tinha o interesse em entender qual delas, como que isso se comportaria para a gente estudar e, de repente, também fazer um sensor para polianilina. Aqui, no caso, o sal de esmeraldina da polianilina, excitado no infravermelho próximo, em 1064 nanômetros. Então, quando a gente fez isso, né, então a gente tinha a polianilina, ela tem uma transição associada com os portadores de carga do polímero condutor, que se espalha por uma grande região do infravermelho próximo. E aí, quando a gente colocou a polianilina na presença dessas diferentes nanopartículas, o que a gente observou foi o seguinte: para a nanosfera, com 1 micromol por litro, pensando na polianilina, essa concentração, ela vem da concentração de monômero, né? Então seria mol por litro de monômero. Quando a gente tinha 1 micromol por litro, a gente já praticamente não observa o espectro CERS, né? Enquanto que para os bastões mais curtos, o espectro está com uma relação sinal-ruído um pouco melhor. Se a gente continuou isso agora usando esses bastões que têm a ressonância na região de 800 nanômetros, a gente, para 1 micromolar, a gente conseguiu um espectro com uma boa relação sinal-ruído. Então, a gente também tentou fazer com 100 nanomol por litro, né? E aí, agora, a gente está com um espectro numa concentração 10 vezes menor, que é mais ou menos equivalente ao que a gente tinha para o bastão curto, né? Finalmente, quando nós usamos esses plates que tinham uma absorção de plasma considerável aí na região, deixa eu ver se eu estou demorando muito, né? Na região de maior comprimento de onda, a gente conseguiu, com 100 nanomolar, a gente tinha ainda uma boa intensidade CERS, e a gente conseguiu ter um espectro aqui, não dá para melhorar muito o espectro, por causa de limitações do FT Raman, né, que é possível a gente obter esse espectro ainda da polianilina. Essa intensidade aqui, que dá para ver claramente no Raman, mas ela se correlaciona muito bem com o valor da extinção para as diferentes nanopartículas em 1064 nanômetros. Então, a gente tem aqui a intensidade CERS, que foi normalizada para uma das radiações, e a extinção, pensando também agora da extinção em 1064 dividido pela extinção em 400,
a gente tem uma correlação ótima entre a possibilidade da gente ter o plasma de superfície e a intensidade CERS que a gente observou, né? Outro trabalho que a gente já fez no grupo foi usar camadas ultrafinas de óxidos. Eu vou tentar dar uma acelerada, porque eu estou falando muito devagar e está demorando, demorando demais. Né? Foi usar camadas ultrafinas de óxidos para proteger as nanopartículas, para que a gente aumentasse a estabilidade delas, né? Isso é o que já é chamado há algum tempo na literatura de shiners, né? Então, a gente já fez isso com nanopartículas de prata e de ouro recobertas com camadas da ordem de 2 a 5 nanômetros de sílica. Ao fazer isso, a gente tem deslocamento do plasma de superfície e a gente consegue fazer coisas interessantes, como, por exemplo, obter espectros de fluorescência intensificado, agora, por exemplo, aqui desse corante R820. Né? Tanto fluorescência quanto Raman intensificados. Outra possibilidade era usar dióxido de manganês nessa proteção. Quando a gente usou nanobastões de ouro para fazer para recobrir com dióxido de manganês, a gente percebeu que para espessuras muito menores, muito pequenas de dióxido de manganês, ao invés do deslocamento para o vermelho que a gente esperava, a gente teve para as espessuras menores um deslocamento para o azul e depois para o vermelho, né? E isso, a Flávia, quando fez esse trabalho, ela associou com a necessidade de remover o protetor superficial dos nanobastões, que é o CTAB, para você começar a depositar o óxido de manganês, e esse deslocamento do CTAB seria o responsável pelo deslocamento para a região de maior energia, né, do plasma de superfície. Isso a gente mostrou que a gente tem dióxido de manganês de várias formas, né? Então, tanto com raio-x quanto por voltametria cíclica e microscopia eletrônica de transmissão. Alguns cálculos que a gente fez em colaboração com o professor Diego da Unicamp mostraram que essa possibilidade que a Flávia tinha levantado era bastante razoável, né? De posse dessas nanopartículas, a Flávia conseguiu também, de novo, usando o mesmo corante, né, o IR820, que é esse corante tipo cianina aqui, né? Ela conseguiu obter fatores de intensificação da forma mais simples de calcular, né, para o CEF, que chegou a 30 vezes, que é bastante razoável para CEF, mas os nossos resultados de shiners foram ok. Mas o CEF foi bastante interessante e isso poderia ser usado eventualmente para desenvolver sensores de fluorescência, né? Isso é uma coisa que a gente está pensando em encaminhar, apesar da Flávia já estar em outras, abordando outros problemas no doutorado dela. A proteção por quitosana também foi um trabalho, né? Lembrando que a quitosana é esse polissacarídeo, que só é solúvel em água em meio ácido, quando você protona essa amina aqui desse glicosídeo. Quando você coloca nanopartículas de ouro na presença de quitosana, a gente tem um aumento da estabilidade dessas nanopartículas, da estabilidade temporal, mas também da estabilidade química, né? Elas agregam muito menos na presença, por exemplo, de corantes. Como essa agregação ela praticamente não acontece ou era desprezível, a gente consegue variar a concentração dos corantes sem mudar o estado de agregação das nanopartículas. E daí a gente aproveitou essa possibilidade para tentar usar essas nanopartículas para associar a intensidade CERS com o recobrimento das nanopartículas. Para isso, a gente usou uma forma aqui linearizada da equação de Langmuir, né, só para a gente ter uma referência, né, e a gente conseguiu, por exemplo, aqui está para o cristal violeta,
levantar isotermas de adsorção de uma forma simplificada para esses corantes, né? Então, com isso, a gente conseguiu estimar uma constante de equilíbrio de adsorção, por exemplo, da ordem de 10 a sexta para esses materiais. Para esse material especificamente aqui é para o cristal violeta. Nesse artigo a gente fez para mais 2 corantes. Além disso, se antes da gente adicionar a quitosana, a gente agregar parcialmente as nanopartículas, por exemplo, com KCl, né, a gente consegue fazer uma coisa interessante, que é, sempre que a gente usa a quitosana, como a gente não permite agregação, a intensidade de CERS cai. Mas se eu agregar as nanopartículas parcialmente e daí adicionar a quitosana para manter, né, para congelar elas naquele estado, a gente fica numa situação em que a gente aumenta a estabilidade química e temporal desses agregados, né, e perde menos intensidade do que a gente perdia quando a gente usava a quitosana sem essa pré-agregação. Então a gente consegue, de alguma forma, modular os hotspots usando quitosana, né? Então, se a gente tem nanosferas e a gente agrega elas com KCl parcialmente, né? Não agregar, a gente teve que achar uma boa concentração aqui de KCl. E a esse KCl a gente adiciona a quitosana, a gente acaba tendo alguns hotspots que, mesmo protegidos pela quitosana, ainda dão uma intensidade CERS muito maior do que na situação anterior, em que a gente primeiro adicionava a quitosana, aqui seria a segunda, né, situação, e aí a nanopartícula, mantendo as nanopartículas separadas. Esse resultado tem esse interesse da gente conseguir usar esses protetores superficiais sem comprometer fortemente a nossa intensidade CERS, né? E aí, para finalizar, eu acho que eu vou ter que vou deixar de falar da fotocatálise, eu vou falar muito rapidamente. Outra possibilidade é também trabalho do Linus, a gente usar os CERS para fazer biosensores, né? Então a gente fez um ensaio tipo sanduíche, como talvez vocês já conheçam, em que a gente imobilizou nanopartículas de ouro, colocou o nosso analito de interesse, no caso a BSA, imobilizado. Não é o analito de interesse, é o analito que vai permitir que a gente ache o anticorpo, né, o anti-BSA, quando ele passou por esse slide, e a gente tinha aqui bastões modificados com um repórter, né, com uma molécula que dá bastante CERS. E aí, a gente, ao fazer todo esse processo de primeiro colocar BSA, passar a solução problema e daí colocar um repórter CERS, a gente conseguiu, ao mapear esse slide de vidro aqui, a gente consegue ver várias regiões em que a gente tem muita intensidade de CERS quando a gente tinha anti-BSA, e num ensaio controle em que a gente não tinha o anti-BSA na solução que foi passada, a gente tem uma quantidade muito menor de altas intensidades, né? Cada ponto desse é um espectro CERS. Apesar disso, dessa visualização, a gente acabou ficando numa condição limite para dizer que há uma diferença clara entre o slide sem BSA e na presença de BSA. E a gente, na dúvida, a gente pensou que, né, a nossa melhor discussão sobre isso foi associar a situação em que moléculas que estão próximas ao hotspot, elas têm intensificação diferentes das que estão dentro do hotspot ou das que estão, apesar de haver o hotspot, estão fora dele. Isso faz com que haja uma flutuação grande no CERS, numa situação dessa em que você tem nanopartículas imobilizadas. Então, a gente usou uma abordagem que a gente usou uma intensidade limite para chamar de CERS positivo e abaixo dela de CERS negativo.
E ao fazer isso, a gente passou a digitalizar, vamos dizer assim, o nosso resultado. Isso tem base em um trabalho do professor Alexandre Brolo. E ao fazer isso, a gente conseguiu, pensando nesse limite, né, diferenciar mais claramente as nossas duas condições de ausência e presença diante BSA. Isso também vale para fluorescência intensificada. Então, recentemente, a gente acabou de submeter para a revisão de um artigo associado à utilização desse mesmo tipo de procedimento, mas a nossa técnica de interesse passou a ser o CEF, né, a fluorescência intensificada por superfície, em que a gente tem resultados similares ou talvez até mais significativos, né, mas usando o procedimento proposto no artigo anterior do Linus, a gente também consegue uma separação bastante clara entre a condição sem, né, o nosso branco, né, sem o analito de interesse e na presença do analito de interesse. Eu vou passar muito rapidamente na ideia do trabalho da Patrícia, que é a fotocatálise plasmônica, que era associar prata e óxido de zinco, que é um semicondutor comum usado para a degradação de poluentes, né, com excitação no UV, para a gente trazer para o visível essa possibilidade de fazer uma fotodegradação para degradação, uma fotodegradação para consumo de poluentes em solução, né? Vou pular algumas coisas. Então, a Patrícia conseguiu mostrar que essa situação em que a associação de nanopartículas de prata com o óxido de zinco, a gente consegue degradar esse corante têxtil aqui, o RB5, né? E ela fez a caracterização usando o CERS, a gente mostra que provavelmente a primeira reação não envolve o grupo azo, né? E aí ela, usando química computacional, ela mostrou que efetivamente o mais provável é que a primeira quebra não seja diretamente no grupo azo, mas em um grupo próximo a ele, né? no grupo CN, que está próximo a ele. E aí a gente tem as comparações com os experimentais, que aí eu posso discutir, caso alguém tenha alguma dúvida, mas ficaram bastante razoáveis, né? Eu queria, então, encerrar, agradecer muito a vocês por me ouvirem, né? Quem pôde comparecer. Eu coloquei essas 3 fotos, que são as 3 pessoas que mais contribuíram para a minha formação ao longo da minha carreira, né? Então, tanto a professora Márcia Temperini, o professor Oswaldo Sala e o professor Alexandre Brolo. É sempre bom a gente lembrar de quem nos apoiou, né, e nos deu essa formação. Queria agradecer, apesar de já ter feito isso lá em cima, a todo mundo do grupo, né, que trabalhou nesses últimos anos, aos nossos colaboradores. Então, a gente tem colaboradores aqui, tanto na própria UFJF, nos departamentos de Química e Física, especialmente, e os colaboradores que não estão aqui trabalhando conosco na UFJF, mas que estão aí espalhados em alguns lugares do país. E eu queria agradecer ao pouco dinheiro que a gente tem recebido, mas que tem permitido que a gente se mantenha ativo, né? Isso para a gente é muito importante. E eu queria agradecer a todos pela paciência e pela presença. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. A qualquer pergunta. Uhum. Excelente apresentação, estou sempre aprendendo com suas falas, e parabéns pelos trabalhos que vem fazendo aí no grupo, são bem interessantes. Então, dando andamento, agora a gente tem um tempinho aí para perguntas, discussões, comentários. Vocês podem encaminhar tudo pelo chat, que nós encaminhamos aqui para o professor Gustavo. Enquanto o pessoal ali se organiza, Gustavo, você mostrou, né, que o quão importante é o formato da nanoestrutura ali, a sua morfologia, né, para obter para todas as aplicações, né, tanto para o LSPR, CER, CEF.
E a gente vê as imagens, né, de microscopia, vê aquelas nanoestruturas lindas, perfeitas. Você poderia falar um pouquinho sobre o método de obtenção, né? Como conseguir controlar o crescimento para ter aquele tipo de nanoestrutura? Bom, aí, quando a gente está falando, por exemplo, dos nanobastões, já tem bastante trabalho mecanístico, né? A síntese dos nanobastões, ela, por incrível que pareça, né, ela envolve prata. E, no fundo, o que parece controlar o crescimento desses nanobastões é a interação da prata, da pequena quantidade de prata que está dada, que está colocada, com o CTAB, é um brometo, né? Brometo de cetiltrimetilamônio. Então, a prata parece ser capaz de aumentar a estabilidade da bicamada do CTAB, e ele força o crescimento direcionado de maneira bastante eficiente. Né? E aí o tamanho final depende da quantidade. Essa é uma síntese daquela seed que é mediada por seed. Né? Então depende da quantidade o volume da quantidade de seed adicionada é que vai te dar o tamanho do bastão. Isso é bastante bem conhecido, e inclusive já tem um bom número de grupos que conseguem controlar, até de maneira mais fina, modificando o surfactante. Ao invés de usar CTA, você pode fazer um CTA, derivados de CTA, né? Então, ao invés de, por exemplo, de ser trimetil, você pode modificar o grupo que está ali ligado no amônio, né? E controlar melhor ainda esse tamanho. E realmente é impressionante como isso é eficiente para os nanobastões. Desculpa. Para outros materiais, por exemplo, a nossa ideia das camadas finas de óxido, alguns procedimentos são bem estabelecidos. Para a sílica, apesar do método de Stolber ser o mais usado em geral, para esse tipo de trabalho, o método de Stolber não é muito interessante, porque ele acaba gerando camadas de sílica muito espessas. Então, tipicamente, é usado silicato de sódio mesmo, a hidrólise do silicato de sódio vai gerar essa espessura, e aí o tempo de reação é suficiente para você controlar. Se você coloca essa reação a 80, 90 graus, você tem o crescimento dessa camada, e ao baixar a temperatura e mudar de meio, tirar, né, o excesso de silicato, você tem um controle dentro ali de mais ou menos meio nanômetro, você tem um controle apreciável da espessura, sim. São procedimentos relativamente simples. A reação com dióxido de manganês, por exemplo, ela é reação de permanganato com oxalato, né? Reação de química geral. Uhum. Né? A gente pode dar isso num laboratório de química geral, que os alunos vão entender essa reação. Ela não tem nada de excepcional. A situação ali, o limitante é o controle das condições, né? E Temperatura. essas nanoestruturas bem legais, essas recobertas com os óxidos, né? E vocês observam, quando faz a adsorção do corante ali, vocês observam algum deslocamento da intensidade de fotoluminescência ou da fluorescência ali? A fluorescência ela é diferente da solução, é consideravelmente diferente. A gente costuma ter uma fluorescência que ela pode ser ela é similar ao que a gente vê quando tem agregação em solução. Então, geralmente a gente tem um deslocamento para maior comprimento de onda e um pequeno alargamento. É típico, né, de agregação em solução. Isso a gente vê bastante, né? O CERS também, né? O Raman também muda, né? Eu não mostrei, mas eu fiz um trabalho em colaboração com um colega de Pelotas, né? Que agora até saiu lá da UFPEL recentemente, o Thiago, e a gente mostrou que se você pega aquela nanopartícula recoberta com sílica, você tem o Raman, o CERS, né? Que é parecido com o Raman
da molécula adsorvida em sílica. Né? Por coincidência, a gente tinha, né, como referência o estudo, já o Raman do corante que a gente estava estudando, adsorvido em sílica, o espectro é muito parecido. Então, efetivamente, você está mudando quimicamente a superfície. Uhum. Então, realmente, a gente vê bastante variação, sim. Muito legal. O Rodrigo deixou uma pergunta aqui. Boa tarde. A síntese realizada em alguns trabalhos... agora está aparecendo aí para você. No qual você mostrou... São sínteses químicas, no qual se controla a morfologia. Vocês já tentaram fazer o controle das nanoestruturas por eletroquímica? Rodrigo, não. Não no nosso, não atualmente, né? No grupo acaba que a gente não tem trabalhado com eletroquímica, apesar de eu saber do potencialidade, né? Tem assim, é um universo em si, né? O nanoestruturas geradas com eletroquímica, mas a gente ainda não tem, né? Eu tenho conhecimento, eu acho extremamente relevante, mas a gente tem um pouquinho de dificuldade de trabalhar com eletroquímica aqui no nosso departamento. Por enquanto. Muito bem. Acho que não temos mais perguntas. Deixa eu dar uma conferida. Acho que a gente pode finalizar, então. Em nome do Senano, eu agradeço enormemente e novamente sua participação aqui no colóquio, Gustavo. É sempre bom ouvir sobre os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo aí no grupo. E antes da gente encerrar, apenas para avisar, então, que no dia 5 de setembro, sempre na primeira segunda-feira do mês, às 16 horas, a gente vai ter um novo colóquio que vai ser divulgado aí nos próximos dias. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre que vocês quiserem. Foi um prazer conversar com vocês. Bom te ver de novo, Jaqueline. Prazer foi meu.